Graça e paz, Igreja de Deus, amados do Senhor. Vamos para mais uma meditação no dia de hoje, 19 de abril de 2021. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23 e nós vamos prosseguir a leitura agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre vale. O Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. E a vida é essa mistura, de momentos bons com momentos difíceis, de momentos que tá tudo dando certo, a gente está com saúde, o dinheiro está vindo, as contas estão sendo pagas, e por momentos que a gente tem reviravolta e passa por dificuldades. A Bíblia fala, para nós cristãos que nós vamos viver esse tipo de coisa. E é interessante, eu vou só lembrar que mais 3 vales, além do vale da sombra da morte, que a Bíblia fala para gente. Josué disse assim: e puseram em cima dele um montão de pedras. É por isso que o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Nossa, que triste, né? Isso está em Josué, capítulo 7, versículo 26. Mas também nós vamos ter o Salmo 84, versículo 6, dizendo assim: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vale árido. Um lugar árido é um lugar improdutivo que você cultiva e vai ter muita dificuldade de obter resultado naquele lugar. E Oséias, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: e transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. E Davi vai falar do vale da sombra da morte. Então, os vales são lugares, espirituais e também humanos que são conhecidos e falados na Bíblia. O cristão, ele vai conhecer algum desses vales. Por quê? A gente precisa saber algumas verdades sobre os vales. Primeiro, os vales são inevitáveis. Eles são inevitáveis. Não é uma coisa que dá para a gente pular na vida e falar: não, eu não quero viver vale, eu não quero passar por vale. Você pode até dizer e até falar, mas a realidade espiritual e física é que nós vamos passar por vales. Por isso que a Bíblia fala deles, para a gente saber lidar com os vales, a gente saber viver, e como é que a gente vai passar por eles. E eles também são imprevisíveis. É tipo quando você pega o carro, sai, e o pneu fura. A gente tem um step, geralmente no porta-mala do carro, porque uma hora o pneu pode furar, são 4, então existe uma possibilidade de um pneu furar e você precisa ter um step. A gente tem um step porque a gente sabe que vai furar, a gente só não sabe quando é que vai acontecer isso, mas a gente já tem noção que isso pode acontecer, por isso a gente se previne, para a gente quando tiver um pneu de carro furado. Então o vale também é da mesma maneira, é algo imprevisível, mas que nós não podemos passar pela vida achando que a gente não vai passar nenhum vale. E outra coisa dos vales é que eles são imparciais. Tanto pessoa cristã que tem fé em Deus, como pessoa que não tem, passam por vales. É uma coisa que diz respeito à humanidade. A gente passa por vales,
Então a gente vai passar por vale como qualquer outra pessoa. Não pense porque nós somos de Cristo, fomos resgatados, temos o Espírito Santo, que nós não vamos passar por vales. Nós vamos sim, como qualquer outra pessoa. Como eu disse para você, eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis, eles são imparciais. Então, crente, né, cristão fica decepcionado, fica doente, passa por tragédia, perde pessoas queridas, tem dificuldades financeiras, tem problemas familiares. Isso acontece a qualquer um de nós. Agora, a grande diferença que existe e é uma grande diferença, é que o cristão, no seu vale, né? Ele vai ter o bom pastor passando o vale com ele. Oh, glória, né? A diferença para nós não é a ausência de vale, mas é quem vai passar o vale com você. E o Senhor diz que estaria conosco nos nossos vales. Glória a Deus por isso. Então eu quero dizer para você que todo vale, ele tem um propósito, né? A pessoa que passa por um vale, ela vai amadurecer. É impossível passar por vales e não sair modificado, não sair transformado depois de você passar por um vale, né? Porque geralmente os vales eles não são confortáveis, eles não são agradáveis. Então a gente vai passar por um amadurecimento como pessoa, como cristão, nós vamos passar e isso vai gerar uma transformação em nós. Esse é o propósito do vale. E uma coisa interessante também que acontece no vale é que a gente tem um desenvolvimento da nossa fé. Você sabe que a fé cresce, né? A Bíblia diz que a gente vê a fé de um grão de mostarda. Então, fé tem tamanho. E quando nós passamos por vales, nós temos o desenvolvimento da nossa fé. A nossa fé, geralmente, e é o que deve acontecer, ela aumenta, né? A fé é trazer à existência as coisas que ainda não existem, né? É você trazer do nada, daquilo que não tem, para esse mundo, aquilo que falta. Isso é incrível. Isso é uma grande diferença para aqueles que têm fé, para aqueles que são cristãos. Bom, então eu queria falar duas coisas para você. Primeiro, né, quando você passar, né, como diz aqui no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu queria te dizer que não dá para fugir do vale. Às vezes a gente quer fugir de algumas situações, a gente quer passar, dar um salto e falar, não quero passar por isso, mas como Davi disse, ainda que eu ande, eu tenho que andar, eu tenho que fazer essa travessia. Não dá para correr, não dá para fugir e não dá para pular. Eu tenho que andar. Isso é a revelação da Bíblia, ainda que eu ande. Eu vou ter que passar por esse processo. Não adianta querer acelerar, não adianta querer pular de fase. Não dá, meu irmão. A gente vai passar. Eu tenho que andar. E andar significa que eu vou dar passos firmes, conscientes através desse vale. Eu não vou simplesmente fugir, eu vou enfrentar o vale que surgir na minha vida. É isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. A gente tem que enfrentar. Recuse-se a ficar desanimado. Ah, eu vou parar aqui, eu vou ficar prostrado. Ah, eu vou voltar para trás. Não, eu tenho que andar. Eu tenho que andar, eu tenho que passar. Não dá para rodear, não dá para parar, não dá para ficar prostrado. A ordem é ande, ande. Você precisa andar. Quando o vale vier para você, você precisa andar. Não dá para parar. Você tem que passar, porque o Senhor diz assim, não tema, né? Porque eu vou estar contigo. Então a segunda coisa é recusar o medo. Primeira coisa é que não dá para você pular, você tem que andar. E outra coisa, né? Os vales que nós vimos é o vale árido, o vale da desgraça, né?
o vale da morte, da sombra da morte. Então, são coisas assim que a gente fica, caramba, eu vou ter que passar por esses vales, né? Vales de desgraça, vale árido, vale da aflição. Oh, meu Deus, vou ter que passar. Mas a segunda coisa que o salmista Davi nos fala é: recuse ter medo. Eu não vou temer mal algum. Eu preciso passar isso e sem medo. E como é que eu vou passar sem medo? Primeiro, focando o seu olhar em Deus. Se você ficar olhando as aflições, tudo que pode acontecer nessa travessia, você vai ficar com medo. E o que acontece, queridos? Não dá para passar esse vale sozinho. Não dá. Você precisa chamar o pastor das ovelhas para estar com você. E eu não estou falando pastor da terra, eu estou falando do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias. Por quê? Porque no vale você pode se esgotar. No vale você pode perder energia. No vale você pode perder resistência. E você precisa de uma fonte maior que você. Maior que de um outro ser humano. Puxa, o apoio das pessoas é super bom, o conforto, as palavras, tudo isso é muito bom, mas eu quero te dizer que você precisa de uma fonte de poder maior que os seres humanos têm. Você precisa, eu preciso. Então, se a gente tentar sobreviver nesses vales com os nossos recursos, você não vai conseguir. Então, lance fora o medo, porque o Senhor está com você. Ele é a companhia necessária. Às vezes a gente quer amigo, às vezes a gente quer compreensão de pessoas, de filho, de marido, de esposa, sei lá de quem, do pastor da igreja, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai ficar com você, Ele vai te capacitar. Queridos, tem hora que é só você e Deus, é só você e Deus. Você vai criar essa confiança no Senhor, porque Ele disse: olha, a minha vara e o meu cajado vão estar com você, eu vou proteger você. Eu sei que é vale de aflição, eu sei que é vale árido, eu sei que é vale da sombra da morte, eu sei que pode ser até um vale de desgraça, mas eu vou estar lá com a minha vara e o meu cajado. Oh, aleluia! Eu vou estar lá. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. O cajado é isso, era esse bastão que Deus usa para afugentar os ataques do mal. Queridos, né, quando você atravessar as águas, o Senhor diz que está com você. Quando você atravessar rios de dificuldade, esses rios não vão te encobrir. Então, eu quero dizer para você, né, vá se preparando, né? Você não sabe quando isso vai acontecer, mas você tem que ter o step do carro lá. Né? Porque isso é algo que acontece, está acontecendo comigo agora. Eu estou passando por um vale, está acontecendo comigo. Né? E Deus vai firmar os seus propósitos comigo, vai aumentar a minha fé e vai fazer eu sair dele mais madura e mais confiante. Aqui não é o céu, aqui é a terra. E Deus vai estar com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Deus te abençoe.